Sabe aqueles filmes que, tipo, chegam no cinema, não fazem aquele barulho todo, a crítica cai matando, e eles acabam meio que esquecidos numa prateleira de decepções. Sei bem. Mas aí, o tempo passa, e o que era uma decepção vira, sei lá, um clássico cult. Hoje, a nossa análise é sobre um dos maiores exemplos disso. Predador 2, A Caçada Continua, lá de 1990. Um filme muito ousado para a época. Muito. A ideia era radical. Pegar o caçador alienígena, tirar ele da selva e jogar no meio de Los Angeles. Uma selva de concreto futurista. Para 1997. A grande questão que a gente vai investigar aqui é como um filme que perdeu o Arnold Schwarzenegger e foi massacrado pela crítica, como ele conseguiu se tornar a espinha dorsal de todo o universo Predador. E é importante colocar em perspectiva. Hoje a gente olha para o primeiro Predador, o de 87, e pensa clássico absoluto. Mas na época, ele foi um sucesso modesto. Não foi um arrasa quarteirão, sabe? Não foi um blockbuster gigante. Exato. A Fox, o estúdio, estava com o pé atrás sobre fazer uma sequência. Eles não tinham certeza. Então o nosso mergulho aqui é para entender os bastidores, as decisões quase acidentais e as ideias que fizeram de Predador 2 um filme tão esquisito e, no fim, tão fundamental. E vamos começar com um fato que, para mim, muda tudo. A decisão de fazer Predador 2 não foi por causa do sucesso do primeiro filme. A luz verde veio, acredite, de uma história em quadrinhos. É inacreditável pensar nisso hoje. Uma série da Dark Horse Comics de 89, Predator, com Creed Jungle, que foi um sucesso absurdo. O produtor Joel Silver pegou essa HQ, levou para a Fox e disse: "Olha aqui, as pessoas querem ver isso." Exatamente. E isso não foi só um empurrão que faltava, sabe? Isso moldou o DNA do filme. O estúdio topou, mas com uma condição bem clara, que mostra como Hollywood funciona. Qual era a condição? Se a fórmula dos quadrinhos deu certo, a gente vai copiar. A ordem foi essa. A história tem que se passar numa cidade grande, com guerra de gangues, e o herói tem que ser um policial. Era uma aposta segura, então. Uma aposta baseada em algo que já tinha sido validado em outra mídia. Não era sobre arte, era sobre mercado. E tem uma cena que prova isso de forma muito clara, né? A sequência do metrô. A do metrô é a prova viva. Um dos momentos mais tensos do filme todo. Aquela cena, o predador atacando os passageiros armados dentro do vagão. Aquilo foi tirado quase quadro a quadro dos quadrinhos. Mesmo que o resto do filme tenha ido para outro lado. Sim, o roteiro mudou, mas eles fizeram questão de manter aquela cena intacta. Era garantia, tipo, tamo entregando o que os fãs da HQ querem. E essa decisão de seguir os quadrinhos já nos leva ao primeiro e talvez maior obstáculo do projeto. Como fazer um filme do Predador? Sem o Predador original. O humano, quero dizer. Cadê o Arnold Schwarzenegger? Pois é, a ausência dele é o grande e se da franquia. A resposta curta é dinheiro. Sempre o dinheiro. A Fox ofereceu um cachê para ele que, segundo as fontes, eram uns $250 mil. O quê? Em 1990? Sim. Pro tamanho que o Schwarzenegger já era, com O Vingador do Futuro no currículo, Exterminador 2 vindo aí, isso era quase um insulto. Ele só disse não. Mas existia um plano pro personagem dele, o Dutch, né? Tinha. Ele não ia ser o protagonista de novo. A ideia original era que o Dutch aparecesse como um consultor de uma unidade secreta do governo. O cara que já tinha enfrentado a criatura? Exato. O especialista. Com a saída do Arnold, esse papel foi todo reescrito e virou o agente Keys, que foi interpretado pelo Gary Busey. E aí começou a saga para achar um novo protagonista. Uma novela. A primeira opção, o alvo número 1 mesmo, era o Patrick Swayze. Nosso Swayze. Ele estava no auge absoluto. Totalmente, vindo de Ghost, Matador de Aluguel, seria uma escolha no mínimo interessante. Mas ele não pôde, né? Não pôde. Ele sofreu uma lesão muito, muito grave no joelho. Filmando Matador de Aluguel, ele não tinha condição física nenhuma de encarar um filme de ação tão pesado. Ok, Swayze fora, próximo da lista. E aqui a história fica inacreditável. O estúdio marcou uma reunião com o Steven Seagal. Não. Consigam. Com o Steven Seagal. E ele, sendo Seagal, chegou com uma proposta. Ele disse que topava fazer o filme, mas o personagem dele não podia ser um policial qualquer. Ah, claro que não. Teria que ser um psiquiatra da CIA, especialista em artes marciais. Pera. Um psiquiatra da CIA. Que, segundo o próprio Seagal, era a única pessoa no planeta com a capacidade mental e física de derrotar o predador. E mais.
sem usar armas. Desculpa, isso é a coisa mais Steven Seagal que já ouvi. A arrogância de achar que ia bater no predador de mão vazia é genial. O diretor, Stephen Hopkins, ouviu a ideia toda, agradeceu a reunião e nunca mais ligou de volta. Sabiamente. Sabiamente. A salvação veio do produtor Joel Silver. Ele sugeriu um nome que já era da casa: Danny Glover. Máquina mortífera. Exato. E a escolha foi genial, justamente por ele ser o oposto do Arnold. Ele não era um super soldado, era um policial comum, suado, cansado. Tô velho demais pra essa merda. Essa era a vibe. Um cara perto da aposentadoria e completamente sobrecarregado pelo caos da cidade. E essa foi uma aposta gigantesca, né? O público em 1990 queria outro homem-montanha pra lutar contra o monstro. Com certeza, colocar um policial mais velho, que parece exausto o filme inteiro, foi ao choque. Ele não parece um herói, ele parece um cara tentando sobreviver ao próprio trabalho. E essa vulnerabilidade deixa o confronto muito mais interessante. Totalmente. Com o Dutch do Arnold era uma luta de titãs, com o Harrigan do Glover, você sente que é um rato encurralado tentando lutar contra um gato cósmico. A tensão é outra. E o filme retratava uma Los Angeles caótica, violenta, e os bastidores parecem ter sido um espelho disso. Um reflexo quase perfeito. Filmar em Los Angeles no final dos anos 80, início dos 90, não era brincadeira. A cidade vivia um dos seus períodos mais violentos. Era uma zona de guerra em alguns lugares. E a equipe de produção sentiu isso na pele. Tem uma história famosa. Eles estavam filmando num beco e moradores e traficantes locais começaram a atacar a equipe. Como assim? Atacar? Começaram a jogar garrafas, lixo, tudo do alto dos prédios. Gritavam que a produção estava atrapalhando os negócios. A equipe teve que parar tudo e sair correndo. E teve a história do cenário que virou uma cena de crime de verdade, não foi? Essa é ainda mais macabra. A equipe de arte estava arrumando um beco, espalhando lixo cenográfico para criar o ambiente do filme. No meio da arrumação, um dos caras da equipe encontrou um corpo. Um corpo humano de verdade, escondido no lixo. Meu Deus. A polícia teve que ser chamada, isolar a área. A cena de crime fictícia que eles estavam montando virou um caso de homicídio real, bem ali na frente deles. É surreal. E com ataques e corpos aparecendo, como eles terminaram o filme? Qual foi a solução? A solução foi tão Los Angeles anos 90 que parece piada. A produção fez um acordo e pagou uma das maiores gangues da cidade, os Crips, para serem os seguranças da equipe. Eles contrataram uma gangue para proteção. Exato! Pensa na ironia. Para fazer um filme sobre a guerra de gangues, eles contrataram uma gangue de verdade para protegê-los. Inacreditável. E além do caos externo, tinha o caos interno, com o Gary Busey. Sim, o Gary Busey sofreu aquele acidente de moto terrível em 88 que causou um dano cerebral e mudou a personalidade dele. Predador 2 foi um dos primeiros filmes que ele fez depois disso. E como ele estava no set? O comportamento era extremamente errático, imprevisível. Ele dava entrevistas bizarras no meio das filmagens. Improvisava de um jeito que confundia os outros atores. Mas, por outro lado, essa energia caótica dele acabou servindo muito bem ao personagem, o agente Keyes, que é um fanático obcecado. A atuação dele é estranha, mas é inesquecível. Apesar de toda essa loucura, é nesse filme que o predador deixa de ser só um monstro para virar uma espécie com cultura, com regras. E o momento que define isso para mim é a cena final, na nave. A sala de troféus. E, claro, o crânio do alien na parede. Aquele crânio foi uma ideia de última hora. Uma brincadeira do diretor Stephen Hopkins com o mestre dos efeitos, o Stan Winston. Foi só uma piada. Basicamente, tinha acabado de sair uma HQ de Alien vs Predator e eles acharam que seria uma piscadela legal para os fãs. Ninguém ali imaginava que aquele easter egg de 3 segundos estava lançando a base para uma franquia inteira. Uma piada interna que virou cânone. Exato. E não é só o crânio. Toda a cena final redefine a criatura. Eles não matam o Harrigan. Eles o encaram como um igual, um guerreiro que venceu. E aí vem o gesto que, para mim, é a coisa mais legal do filme. O predador ancianho entrega para ele aquela pistola de pederneira, antiga. O que é fascinante ali é a quantidade de mitologia que aquele objeto carrega. A pistola tem uma inscrição, Rafael Adolini, 1715. 1715. Com aquele gesto, o filme estabeleceu 2 regras do universo. Primeira,
os predadores têm um código de honra. E segunda, eles vêm para a Terra caçar há séculos. E esse detalhe minúsculo, a pistola, ganhou vida própria. Totalmente. Anos depois, a Dark Horse lançou uma HQ, Predator, 1718, contando a história daquele pirata, o Adoline, E no filme novo, A Caçada, a pistola reaparece. conectando tudo de forma brilhante. É uma das melhores construções de universo a partir de uma única cena. E aquele grupo de predadores no final que entrega a pistola. Eles também têm uma história. Os fãs os apelidaram de A Tribo Perdida. Por quê? Por dois motivos. Um, que é uma curiosidade de bastidores. Como precisavam de atores muito altos, o Danny Glover, que era fã de basquete, convidou vários jogadores do Los Angeles Lakers para fazerem uma ponta como os predadores. Que legal. Mas o motivo principal do apelido é que os trajes caríssimos criados para essa tribo foram roubados do estúdio depois da produção. Roubados? Roubados. Eles literalmente desapareceram. Nunca mais foram encontrados. Então, eles são a tribo perdida na história e no mundo real. Então, vamos juntar as peças. Um filme que nasceu dos quadrinhos, protagonista improvável, filmado no caos e que expandiu a mitologia de forma genial. O resultado? Foi um sucesso, certo? Errado. O filme foi considerado um fracasso. A bilheteria foi bem decepcionante. Custou os 35 milhões e arrecadou só 57 milhões. Um lucro muito baixo. E a crítica? A crítica odiou, simplesmente odiou. O consenso era que o filme trocou o suspense do original por violência gratuita. O The New York Times chamou de candidata imbatível ao filme de ação mais estúpido da temporada. E a violência foi um problema até com a censura, né? Muitos problemas. A primeira versão era tão brutal que recebeu a classificação NC-17, que é uma sentença de morte comercial nos Estados Unidos. Maiores de 18, né? Isso. O diretor foi forçado a voltar e fazer mais de 20 cortes, aparando as cenas para conseguir uma classificação mais branda. A versão que a gente viu no cinema já era uma versão light. Fico imaginando como seria essa versão sem cortes. É a grande questão. Mas o fato é que o fracasso colocou a franquia na geladeira por 14 anos, até Alien vs Predador. Só que com o tempo, as mesmas coisas que os críticos odiaram... Os fãs começaram a amar. Exatamente. A percepção mudou. As pessoas começaram a valorizar a coragem do filme. Foi em Predador 2 que a gente viu o código de honra em ação, quando ele poupa a policial grávida. A Leona. Isso. Foi aqui que vimos que existem diferentes predadores, com máscaras diferentes. Ele deu profundidade ao que era só um monstro. E essa profundidade influenciou tudo que veio depois. Até o filme Predadores, de 2010. Sim, foi baseado num roteiro não utilizado que o Robert Rodrigues escreveu para um Predador 3 lá em 1994. Totalmente inspirado por essa expansão. O legado estava ali, adormecido. Então, resumindo a nossa análise, Predador 2 foi um filme ambicioso, caótico e talvez à frente do seu tempo. Trocou o suspense pela ação urbana e, mesmo falhando na época, deu à franquia a profundidade que a mantém viva até hoje. E isso nos deixa com uma reflexão. A história de Predador 2 mostra que o valor de um filme nem sempre está na sua recepção inicial. O sucesso financeiro é só uma fotografia do momento. Às vezes, o verdadeiro legado de uma obra está nas sementes que ela planta, na forma como ela ousa ser diferente, mesmo que isso signifique tropeçar no processo. Fica a pergunta: quantos outros fracassos que a gente descartou no passado estão, na verdade, só esperando o tempo certo para que seu verdadeiro valor seja descoberto?